A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. É um grande prazer, estamos juntos novamente. Vocês já viram que hoje estamos fora do nosso estúdio, do nosso espaço tradicional, porque nós teremos um bate-papo imperdível, histórico, muito calcado na memória e com certeza vai fomentar, vai puxar muito também de histórias da nossa cidade de Farroupilha. Que alegria quando a gente tem a oportunidade de ter histórias vivenciadas pelas pessoas que são documentadas, que são registradas. Desta forma, não se perde um passado de uma cidade, de um município, de um estado ou de um país também. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103. Eu disse Odonto Top, o seu hospital do dente. Eu sei que vocês estão curiosos para saber onde nós estamos, mas eu tenho a alegria de estar ao lado de um ícone da nossa comunidade. E eu quero dizer que é um ícone na comunicação, mas não só de Farroupilha, nem só do estado, do Brasil também. É uma pessoa que tem largo conhecimento, larga experiência, larga vivência na área da comunicação, um empresário da nossa cidade, alguém que contribuiu muito também na vida pública, exercendo mandatos públicos, exercendo a política também aqui no município de Farroupilha, e alguém que ajudou muito a construir a nossa cidade. Esta pessoa chama-se Cezínio Luiz Portolã, que hoje nos recebe aqui na sua residência para um momento muito especial. Ele está prestes a lançar um livro que conta parte da história, que conta a história da nossa cidade. Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Por isso que eu falava na abertura do programa que é alegria em ter pessoas que documentam vivências, experiências, fatos, acontecimentos, elas viram. E futuras gerações terão a oportunidade também de acessar todo esse material. Seu Cezínio Portolã, seu Portolã, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência, com o nosso estúdio móvel da nossa TV Serra Farroupilha. É um prazer encontrá-lo com vida, com muita saúde. Tudo bem com o senhor? A mim é uma honra recebê-lo na minha casa. Sabe? Fico muito contente de poder receber a TV, a tua TV, que tem muito sucesso aqui na cidade, faz parte do contexto de informação, né? E nós estamos aí tentando deixar um legado da história de Farroupilha, que foi muito fácil de pessoal esquecer o que aconteceu em 1934. 1934, o ano de emancipação política da nossa cidade. Sim, é o ano de emancipação política. Política, com certeza. Eu não comentei também, são tantas contribuições do seu Portolã para a nossa comunidade também. É o diretor, é o fundador da Rádio Espaço FM, também uma emissora conceituada, não só para Farroupilha, mas para toda a Serra Gaúcha também. São mais de 30 anos da Rádio Espaço, né, seu Portolã? São 34 anos. 34 anos, 34 anos. Que nós estamos. Agora, em questão de rádio, eu tenho um pouco mais de 50. O senhor já fez meio século, já passou de meio século de rádio, né? Já passei. Com certeza. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a rádio também, mas o propósito hoje, nesse bate-papo bem informal, bem tranquilo aqui com o seu Portolã, na sua residência, é nós falarmos sobre esta obra que está prestes a ser colocada à disposição da comunidade de Farroupilha, Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Na verdade, peço a permissão, é um livro. Está aqui. São vários exemplares que estão aqui e seu Portolã estará lançando esta obra neste dia 13 de abril, sábado, durante um evento, então, no restaurante Caminho do Trem. Seu Portolã, olha só, estou impressionado aqui, são várias páginas, olha a grossura do livro. O que lhe moveu a produzir, preparar e lançar um livro?
Bom, isso aconteceu há muitos anos, sabe? Isso no século passado ainda. Que se falava na criação do município e a gente não sabia o que realmente era. Porque em 1943, quando eu vim de Caxias, e foi a Caravaggio, não se sabia nem que era a emancipação do município. Porque tanto isso que eu pensava que Caravaggio era uma cidade. Só que não era. Só que, não, claro que não era. Tinha uma meia dúzia de casas, mas tinha um colégio e tinha o santuário antigo. Existia a vontade de criar alguma coisa maior no Caravaggio do que o que estava lá. E isso aconteceu com meu tio, que ele foi nomeado pelo bispo Dom José Barea. Meu tio, padre Teodoro Portolano, ele foi nomeado vigário do Caravaggio. Vigário do Caravaggio. Isso é uma outra história muito, muito bonita e muito corajosa também por parte do padre Portolano, porque ele se inventou naquela época, em 1943, de criar uma igreja fora dos padrões normais da região. Criar um santuário. E essa ideia, ela não frutificou porque era tempo da guerra. Sim. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, e não se encontrava cimento, não havia ferro de construção, não havia gasolina. Tanto isso que os automóveis que andavam por aí eram movidos a gasogênio, era a carvão. Certo. Então ficou difícil, e quando eles saíram do Caravaggio uma comissão que seria composta dos fabriqueiros, inclusive chefiado pelo padre Teodoro Portolano, foram a Caxias para pedir autorização para Dom José Barea, e ele se negou a conceder a licença para construir o santuário. Ou seja, o projeto era a construção do santuário novo, né? Era assim, era algo novo, né? Sim. Totalmente novo. E uma coisa, vamos dizer, até bastante atrevida, né? Grande, né? Muito grande. E ele mostrou até um anteprojeto para o bispo, e o bispo simplesmente desconheceu. Ignorou. Porque ele não tinha condições econômicas. Sim, a própria diocese não tinha condições de dar continuidade se por acaso não conseguisse o intento de construir um santuário, construir uma igreja daquele porte. Mas não demorou muito tempo, terminou a guerra em 45, que eu acho que foi em maio de 45 que terminou a guerra. Aí mudou toda a estrutura, inclusive no Brasil, né? A conjuntura. Porque ficou difícil ver o que aconteceu com a guerra, e depois o Brasil não tinha muitas condições econômicas também de ser um país de primeiro mundo, nem de segundo, nem de terceiro, eu acho. Mas ele concedeu o bispo Dom José Barea concedeu a licença para iniciar a construção do santuário. E foi localizada onde está hoje a igreja. E a igreja está exatamente no meio da linha Palmeiro. É no meio, exatamente. No meio. No meio, sim. Mas foi programado isso aí. Tem que se lembrar que foi programado, não foi simplesmente não foi ao acaso, não. Não, foi programado de deixar. E tanto isso que naquele lugar, e eu estava lá, tinha o telégrafo,
que vinha o telégrafo de Caxias e ia para Bento Gonçalves. E na Busa havia uma derivação que vinha para Farroupilha, na cidade, vamos dizer, uma comunicação desse telégrafo, voltava para a Busa, e da Busa para o Caravaggio ele passava exatamente no meio do santuário, esse fio. E foi até um pouco difícil para o Correio, naquela época, conceder a licença para poder remover o trajeto do fio. Sim. Mas conseguiram. Conseguiram. Então se volta toda essa história. E outro detalhe, né, seu Portolã, ali onde está o santuário novo, na verdade todo o complexo de Caravaggio, do santuário, eu não vivi isso, mas eu vi muitos depoimentos, o senhor queria ouvi-lo também, tinha muita rocha, né? Muita pedra, era rocha. Não, era pura pedra, era um lajeado. Teve muita detonação, lajeado, né? Muita. E quem detonou isso aí, uma boa parte, foi o Batalhão Ferroviário de Bento Gonçalves, que vieram a Caravaggio, e quem conseguiu, eu tenho a impressão que teve algum deputado que era amigo do Caravaggio ou era devoto de Nossa Senhora e se interessou e conseguiu que o Exército viesse fazer esse trabalho. Mas mais tarde também o município ajudou a fazer esse trabalho. Não só o Exército, outras entidades ajudaram. E aos poucos, e eu até mais tarde, anos depois que eu fui secretário de obras do município, eu consegui também ajudar e colocar as máquinas do município, do prefeito Avelino Majoni, depois do Clóvis Tartarotti, que eu fui secretário dele, de ajudar como dizer, de criar aquela praça, aquela esplanada. Aquela estrutura que tem hoje do Caravaggio. Inclusive o acesso ao Caravaggio. Porque era uma estradinha passando aqui pelas colônias. De chão batido. Sim, mas isso não durou muitos anos, sabe? E tá aí. Caravaggio tá bonito, sabe? Se quem conhece hoje, está bem estruturado, tem água, tem energia elétrica, ainda tem uma emissora, e é o principal de tudo, a devoção à Nossa Senhora, que existe, conhecida em todo o Brasil, não só do Brasil, que fora do Brasil também. E é Caravaggio que hoje recebe mais de 1,5 milhão de pessoas, de devotos por ano. É muita gente. Mas começou pequenininha também, né? Muito pequena. Mas... Bom, o senhor veio para Caravaggio, então, aos 8 anos de idade, porque o senhor é natural de São Virgílio da Sexta Légua. Sexta Légua, Caxias. Do lado de lá da cidade de Caxias do Sul. É logo depois do Bairro Cruzeiro. Do Bairro Cruzeiro, né? Sim. Venho de lá. E o senhor se estabelece em Farroupilha, passa a morar em Farroupilha a partir de que época? 1971. 71. 71. Sim. Eu vim para cá. Porque eu pertencia, depois do Caravaggio, me ofereceram para trabalhar na rádio, porque eu tinha feito o curso? Um curso de radiotécnico, por curiosidade. Tem outra história nessa brincadeira, porque como é que o rádio conseguia... A primeira vez que eu vi uma transmissão eu vi um receptor captando uma emissora num auto de praça, que naquela época chamava auto de praça, que hoje chama-se táxi, né? E o homem chegou lá na Capela São Virgílio, ele abriu as portas, nós fomos lá ver o automóvel e ele pegou e ligou o rádio. Que maravilha! Que história é essa?
que maravilha, sabe? E eu comecei a ficar curioso, eu queria saber como é que ele funcionava. Sim. E fui fazer um curso. E aprendi algumas coisas. Mas por curiosidade, não tinha nada lá. Eu queria ser um comerciante. Mas aquele curso que o senhor foi fazer por curiosidade, lhe colocou na profissão. Não me colocou, porque, sim, a coisa andou de várias formas. Meio complicado também. Mas quero dizer também que nesse período que eu fiquei no Caravaggio, logo no início, eu conheci uma moça que se chama Dona Maria Vietili. Essa sim, natural de Caravaggio. Essa é natural do Caravaggio. E nós juntamos os trapos e fomos morar juntos. E criamos uma família. A primeira residência foi lá em Caravaggio? Da Dona Maria e eu, sim. Sim, é? Sim, meu pai tinha comprado umas terras por lá, ele e mais com sócios aí, fizeram um loteamento e construímos, eu tinha um lote lá e construí uma casa e fui morar lá. E eu entrei pelo correio, ao correio, uma empresa de correios e telégrafos. Sim. Meio por acidente. E fui efetivado como funcionário público federal. Funcionário, isso também está na sua carteira de trabalho? Tem 23 anos. Depois eu pedi demissão. Sim. Não quis mais continuar. Mas, seu Portolã, me conta um pouquinho mais sobre esse livro, Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Eu estou dando uma olhada rápida por cima aqui e vejo muitas personalidades empresariais do nosso município que o senhor faz referência aqui em capítulos também. Não vamos entrar no detalhe porque quero que vocês comprem um livro, né? Vai estar à venda, a gente vai divulgar depois logo ali adiante também. Mas o que o senhor conta nessas, vamos ver aqui quantas páginas, nessas mais de 500, quase 600 páginas? É a história. Porque o que você fez ali? O Jerônimo e a Débora podiam até me ajudar, né? O jornalista Jerônimo Portolã Filho. Sim. E a Débora Debon, né? Sim, porque eles que organizaram todo esse esquema todo. Mas a bibliografia, a história é toda sua, né? Sim, eu fiz um trabalho e eles foram organizando. Dando, vamos dizer, até me atrevo a dizer, uma ajeitada nisso aí, bonitinha, né? Ajeitando o texto, tudo, enfim, nesse sentido, né? Porque o que aconteceu aí com essa história ali? Por que surgiu essa ideia? Quando eu vim para o Caravaggio, eu nem sabia o que era a emancipação. Mas depois, quando eu voltei na segunda vez, que o pessoal falava em emancipação, Caxias, aquela história toda, Bento Conserve, eu assistia a vários municípios sendo emancipados de outras entidades, outras cidades, outros municípios. Então, Farroupilha também não foi diferente. E se falava com essas pessoas que viviam naquela época, eles não sabiam quase nada. Não sabiam o que tinha acontecido. Eles tinham vagamente uma ideia e eles falavam sempre de um tal de churrasco que tinha feito nas terras de Fetter, que hoje seria próximo ao Corpo de Bombeiros. Que fizeram um grande churrasco depois que, quando foi emancipado, não sei quem financiou isso aí. Digo, mas santo Deus, será que não tem ninguém que se lembra? Mas aí eu fui atrás para descobrir as pessoas e percebi, na década de 70, 80, eu percebi que ainda existia várias pessoas que viveram naquela época e que lideraram a emancipação de Farroupilha.
Tem várias pessoas aí que são participantes. E o que eu pensei? Digo, eu vou gravar em fita cassete e depois vamos transferir isso num livro. Isso pensando sozinho. Mas surgiu a técnica hoje de usar o pendrive, né? Que o pendrive é uma coisa fantástica, né? Que o sujeito pode... Como é que cabe tanta coisa dentro de uma coisa pequena, né? Uma pequena, de fato. Eu gostei de ver isso aí. E foi idealizado e eu aproveitei. Eu também, não fui eu que comecei a gincana em Farroupilha. Quem começou a gincana em Farroupilha foi o CNC, a escola CNC. Mais tarde, o São Tiago absorveu essa ideia de continuar com a gincana. E lá pelas tantas também desistiram, e eu era diretor da outra rádio, e fui buscar a gincana. Esse modelo, né? E eu digo, eu vou aproveitar a pedir para o pessoal gravar entrevistas com quem foram emancipadores. Mas uma surpresa que eu tive é que o pessoal não falava muito nisso aí. Não gostavam de falar. Eu fui entendendo que eles não queriam, porque ainda existia muita gente que eram contra e outros a favor. Então, para eles não se mexer, não se envolverem muito, procuravam evitar o depoimento sobre Sim. a emancipação. Mas, por outro lado, eles falavam da família deles. O que está no livro, que no livro existem vários contos da família deles, né? E história muito bonita, sabe? Bem feita, a dificuldade, e transfere isso aí que está escrito, eles mesmos foram testemunha disso e disseram que a coisa não tinha sido fácil para eles também. E disseram isso aí, e se gravou em pendrive, que aí era um trabalho do Jerônimo e da Débora. Depois teve todo o trabalho que a gente usa no termo jornalístico de decupagem do material, né? Esmiuçar o material. Bom, então saiu, se aproveitou todo esse trabalho, alguns ou outros se negaram, diziam uma coisa na hora de poder documentar, retiraram muitas coisas no meio, porque vinha muita conversa que não era verdadeira. Sim. Você pensa que não era verdadeira. E eles se absteram de comentar. Eu só quero citar aqui, e claro, depois quem for comprar, for adquirir o livro, também terá esta oportunidade. Aliás, me permita dizer, não é só um livro, são vários, né? Porque são muitas famílias tradicionais aqui da nossa comunidade que tiveram a oportunidade de colocar vivências, de colocar experiências aqui, fatos que presenciaram. Então o livro começa com a parte introdutória do senhor Cezino Luiz Portolã. Depois tem capítulos, são 32 capítulos, né? Os capítulos, um capítulo com Adelino Raimundo Colombo, outro com Alberto Miguel Bride, outro com Alcides Feltrin, Alcione Tartarotti, também Alice Helena Fanton Ornaghi, também Anunciata Soprana Prece, Clementina Gomes Pedó, Clóvis Tramontina, Dino e Aloísia Dorigon, também a participação do Edson Renato Rosler, da Elda Tartarotti, da Elvira Cambrucci Francischini, da Emília Zanella Dalmonte, do Heraldo Klein, Erci Júlio Buzetti, Fábio Andreletti, Fábio Piazza, saudoso padre Fábio Piazza, Fiore Albino Penso, Guerino e Avani Pasquale, Ira Helena Carlotto Zamboni, Iró Lourdes Leonardelli Grendene Beltrame, o Ivar Bom, João Bombardelli e Marlene Silvestrin Bombardelli,
a Karen Cristina Lete, a Maria Nair Crócoli Buzetti, a Maria Terezinha Fontana Lete, o Mário Carlos Buscaino, Raul Pedro Tartarotti, volta um capítulo específico com o seu Cezinho Luiz Portolan, Tereza Bride Valandro, Valério Pfeiffer Lobato e também Vicente Barbizan e Miriam Risso Barbizan. Seu Portolan, lendo esses nomes aqui, muitos deles já não estão mais aqui, né? Claro que não estão. Mas tem as vozes deles gravadas, documentadas no próprio livro. E simplesmente usa-se um código, QR Code. Isso aí. E pode ouvir a voz deles. Vai estar numa plataforma, pressuponho, é isso, né? E tem a oportunidade de ouvir o relato. De ouvir deles. Deles. Por isso que faz jus ao título do livro, né? Isso aí. Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Está aqui documentado e tem um recurso auditivo também. E eles têm na mão um pendrive, né? Sim. As famílias. As famílias todas elas têm. E já estão usando em diversos lugares, já começaram a usar. Né? Um depoimento, em vez de contar a história do pai, é só dar. Sim. É só mostrar a gravação que está aí, eles contando o que fizeram. É uma obra inovadora, porque além de estar aqui transcrita, ela permite o recurso auditivo também. Sim, na viva voz de quem contribuiu, né? Sim, senhor. Foi difícil produzir isso, seu Portolan? Não foi fácil, mas em todos os casos é uma coisa que para mim era um bom desafio, né? Sim. Eu gosto disso aí, eu gosto de desafio. E poder criar alguma coisa, né? E mostrar as coisas que o pessoal não tenha nem ideia. Tá aqui, né? Tá aqui. Bom, eu vou pedir licença ao seu Portolan, nós vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta em seguida, tem o segundo bloco também, que a gente vai aprofundar um pouco mais a fala, como é bom ouvir o seu Portolan, tantas histórias, e olha, eu estou impressionado com a obra também, porque além de livro, sintonizando e também aproveitando todo o recurso tecnológico, tendo esta oportunidade por meio de um QR Code, um código, da pessoa ouvir a voz, por exemplo, de um daqueles 32, mais de 30 personalidades que fazem parte desta obra, deste capítulo. A gente volta em seguida. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Mercado e Assados Bianchi, sempre a melhor opção para suas compras diárias. Açougue, padaria, verduras, frutas e tudo o que você precisa para a sua casa.
Aos finais de semana, faça sua encomenda de frango assado com a opção de massa e maionese. Temos ainda carnes assadas como costela e matambre. O melhor frango assado da cidade você encontra no Mercado e Assados Bianchi, Rua Independência 291, bairro São Luís, fone 3261-3506. É de dar água na boca de tão delicioso que é. Você está interessado em recuperar seus dentes fixos? Temos a solução. Agende já uma avaliação. Nossa missão é transformar sorrisos. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Então nós estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, mais Facebook, mais canal do YouTube, Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. A nossa entrevista do dia hoje fora do nosso estúdio, mas uma entrevista do dia marcada por muita história, marcada por muito conhecimento. Estamos aqui na residência do empresário, diretor da Rádio Espaço FM, fundador da emissora também, Cezínio Luiz Portolan, para também falar e colocar para
a comunidade, a Rádio Espaço já fez isso também, mas a gente vai multiplicando este fato. É inédito para Farroupilha, um livro, né, que tem toda a parte escrita, mas com o recurso também da pessoa poder ouvir aquele relato daquele entrevistado. E, inclusive, é uma leitura, é um livro escrito de uma forma diferente, obedecendo às regras gramaticais, mas no modelo pergunta e resposta, ou seja, tem um entrevistador e tem um entrevistado que coloca o seu depoimento a partir daquela pergunta, daquela indagação. Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Seu Portolã, falando um pouquinho dos anexos também, que é outra parte importante desta obra, muita parte dos anexos também, eles tiveram como fonte principal a gincana da Rádio Espaço FM, né? Isso aí eu acho que foi antes da gincana da Espaço FM. Porque eu estava com pressa, chegou num momento que o pessoal estava partindo. Sem avisar ninguém, eles iam desaparecendo da comunidade, sabe? Eu fiquei com receio, porque a minha ideia era contar um pouco da história verdadeira da emancipação de Farroupilha. Isso não sei se me faço entender, porque as coisas nunca eram coisas que se pudesse ter um seguimento que se faz com uma pessoa que contasse um pouco, o outro contasse outro pedaço, misturavam as coisas e o pessoal ficava com receio. Então eu tive um pouco de pressa, na verdade, que eu queria rapidamente fazer, de guardar. E o que eu fiz? O senhor queria tratar muito sobre a emancipação do município. Emancipação. Eu queria saber como é que começou, quem é que teve a ideia. Como é que começou, como é que foi. E a coragem dessa gente, porque tinha envolvimento, muito interesse econômico também na história. Certo. Aqui se pode ver que tem algumas coisas aí que tinha comerciantes que estavam com os seus negócios também misturados com Caxias, que era a matriz. Tinha outras partes, como a Vila Jansen, São Marco, o próprio Caravaggio, pertenciam a Bento. Mais a Bento, né? Aqui na região sul, alguma coisa com o Caí. Não muito, mas tinha alguma coisa com Montenegro. Então eu queria resolver o problema, tentar descobrir essas coisas. E eu fui atrás disso aí e comecei a conversar com o pessoal. Mas logo de saída as coisas, conversando sem gravador, sem nada, o pessoal falava fácil. Mas quando eu colocava o microfone na frente, a coisa ficava diferente. O pessoal se retraía um pouco. Mas eles tinham suas razões também. Eu não podia deixar de lado isso aí, sabe? Eu tinha que respeitar. Mas o que moveu um cidadão que é natural de Caxias do Sul, que depois adota a Farroupilha, a pesquisar, a revirar a história da emancipação política da nossa cidade? Bom, eu sempre gostei de Farroupilha, sabe? Mesmo que eu tenho, como Caxias, eu tenho toda a minha família lá, os meus genitores são caxienses, e o único que saiu de lá fui eu. Não comecei, eu saí de lá, saí de Caxias e vim para Farroupilha. Mas eu achei isso aqui uma fábula, sabe? Fiz muita amizade, sabe? Tanto isso que minha esposa, a avó desses dois aí, são muito queridos meus, sabe? São de Farroupilha. Sim. Passei no Caravaggio, são 3 anos letivos, uma amizade muito grande. E aproveitando também as oportunidades que apareceram. E graças a Deus eu me sinto até realizado, sabe? Fico contente.
O senhor está entregando para a cidade de Farroupilha, e não só para Farroupilha, mas principalmente para a cidade, uma obra impecável. Eu não tive o tempo ainda de lê-la, mas com certeza quem quer conhecer um pouco mais a fundo a história do município de Farroupilha precisa conhecer e ler o livro Farroupilha Memórias em Viva Voz. Porque a vida ela é feita de muitas peculiaridades e isso fica na história. E o que é a história? É como uma brasa. Se a gente não mantém o fogo ao redor, ela vai apagando, né? E entra no esquecimento. Mas aí que está que eu não queria perder o testemunho de muita gente que trabalharam em cima disso aí, que se sacrificaram, e eu quis fazer minha parte, deixar registrado o trabalho que eles fizeram, sem ter lucro nenhum, financeiramente. O senhor começou esse projeto ainda na década de 80, né? Década de 80. Anos 80, o senhor começa a se movimentar, até porque, conforme a gente colocou anteriormente também, muitas das pessoas que são fonte para esse livro, temos a voz hoje, mas não temos mais a presença dessas pessoas, elas já partiram também. E o senhor conversou com todos eles, entrevistou todos eles? Conversei. Estou beliscando os 90. O senhor é um pouquinho mais velho que a nossa cidade de Farroupilha, né? Um pouquinho mais velho. Eu nasci em 3 de outubro. Um mês e pouco mais velho. São quase 2 meses, eu acho. Sim, tá certo, exato. Mas eu não me sinto ofendido por causa disso. Fico contente de poder viver num lugar onde a gente é mais idoso do que... E estou beliscando os 90 anos. Coisa boa. Que bênção de Deus, né? Seu Portolã, nessas, vamos dizer assim, praticamente 30 entrevistas que o senhor fez, alguma lhe chamou mais atenção? Que lhe impressionou? Não, várias. Todas são importantes, obviamente. Não, mas né? Várias. Eu não citaria nenhuma, porque tem várias aí que são verdadeiras obras, sabe? Depoimentos assim fantásticos. E tem algumas que foram até emocionantes. Porque eu lembrava, porque alguma coisa eu fui aprendendo, né, do município. Há muitas encrencas aqui com os nossos vizinhos, com o pessoal de Bento, com o pessoal de Montenegro. Algumas coisas aqui do Furomeco também, que pertenciam ao Montenegro. Coisas que, da Jansen, pessoas que guardam até certos, me atrevo a dizer, certas questiúnculas, né, que ouvia de provocações, conversas de bodega, começava a falar em emancipação, aí vinha dizer, se vocês querem participar, sair de Caxias para ir o quê? Para criar uma cidadezinha que é menos do que um bairro. Então tem o movimento emancipatório não foi às mil maravilhas, né? Não foi. Ele teve seus prós e seus contras, né? Tanto isso que durante o período que o pessoal conversava muito, dizia muita coisa, na hora de gravar, não. Sim. Mas eu também não forçava isso aí. Porque isso aí, se puxar alguma coisa que força alguma manifestação, pode haver encrenca, né? Claro. E o nome que foi dado ao nosso município, a Farroupilha, o nome Farroupilha, o senhor chegou a aprofundar com alguém? Mas muito pouco. É que houve a Revolução Farroupilha, né? Sim. Esse foi o mote. Sim, o mote foi esse. Revolução Farroupilha. Não me preocupei muito com isso aí, sabe? O porquê de Farroupilha. Porque eles tinham colocado outras... Deve ter sido ideias... Sugestões e nomes. Eu acho que sim. Sim.
mas não fui muito atrás disso. Eu quero lhe perguntar também, o senhor já fez referência e toda a sua trajetória na gincana, né? Parte dela com a Rádio Espaço, mas teve outros momentos também. A gente sabe que o senhor trabalhou, sempre foi o cérebro da gincana e sempre estimulando muito essa questão da história. A gincana foi uma parte, uma fonte importante dessa história também? Eu acho que sim, porque eu sempre fui, como é que eu posso dizer, fã dessas festas aí, sabe? Que eu participava, não tinha nada a ver com o colégio em Caxias da São Carlos. Eles faziam uma vez por ano, ou talvez menos, as quermesse. Sim. Lá na própria igreja de São Peregrino hoje, que usavam na construção a própria igreja como lugar para festa. E faziam aquelas quermesses que era uma mini gincana, né? Brincadeiras assim entre o pessoal, aí era muito legal. E isso me entusiasmava, isso aí dessa. E quando vinha a Farroupilha e via o CNC a programar essa gincana, que está no livro, tem a foto das pessoas que trabalhavam na gincana do CNC. E o QG era na rua Rômulo Noro, hoje é o Rômulo Noro com a Júlia Castilho. Sim. Tem uma foto ali da gincana. Da gincana. Jerônimo, me ajuda aí a nós encontrar uma dessas fotos que o seu Portolão faz referência aqui também. Veja bem, estava olhando aqui no livro também, tem muitas fotografias, tem muitas imagens, fotos, né, que foram recuperadas, que também estão aqui. Está aqui então. Aqui, esta foto aqui, esta aqui, que o seu Portolão faz a referência, né? Esta aqui. E esta aqui, sim. Esta aqui. Esta aqui. Aqui. Não sei, mas acho que é anos 60. Década de 60. Início da década de 60. Esse aqui já faleceram, sabe? Então o Portolão deve estar por aqui. O seu Portolão está por aqui, está do nosso lado aqui, né? Bom, essa é a inauguração do espaço. E aqui também tem aniversário de 80 anos de Cezinho Portolão em 2014, né? Com toda a família, Parque dos Pinheiros, enfim. Muitas histórias, muitas memórias que estão aqui, né? Bom, seu Portolão, que presente, volto a dizer, que presente para a comunidade de Farroupilha que o senhor está dando também. Tenho certeza que muitas pessoas estarão lendo, ouvindo e revivendo um pouco também. Porque essas histórias que estão aqui de familiares que já partiram, muitos já partiram, certamente foram contando para os filhos, mas alguma coisa sempre se perde. Então eu fico imaginando a alegria, vou citar um exemplo aqui com a permissão da família também, a alegria da família hoje em ouvir, por meio do QR Code que está ali, por exemplo, a entrevista com Adelino Colombo. Sim, senhor. O áudio, a voz dele, né? Contando feliz da vida, trabalhando, que eu fiz isso no escritório dele, na sala dele, lá na empresa dele. Na Colombo. Na Colombo. Ficou muito contente, que para mim foi uma honra, sabe? Sim. Mas todas elas, foi uma coisa muito espetacular. Todas as entrevistas que eu fiz, todas elas foram... E outro que também está, citando mais um, tem tantos, né, mas que é fonte, que está vivo aí, também deve ter a idade do município de Farroupilha, o Carlos Mário Buscaíno, né, que também tem uma trajetória e tanto, né? Ele é um pouco mais velho que eu. Vocês estão ali, páreo a páreo. Ele tem um mês mais do que eu. Então, um pouquinho mais velho que a cidade de Farroupilha também.
que nós se encontramos seguidamente, e ele tem uma bela história também. Ele teve outra história além de ser emancipador também, que trabalhou, né, a família dele, a família da esposa dele, são os Vetter, né? Sim. Coisa que eles participaram, e tem que guardar a memória dessa gente ali, que foram aqueles que contribuíram com o crescimento de Farroupilha. Aliás, a família Vetter, né, me corrija se eu estiver equivocado, a família Vetter deu uma contribuição muito grande, fazendo inclusive doações de áreas e terras, né, sim, para o próprio espaço do cemitério público municipal, a própria igreja matriz, né, terreno da igreja matriz, o largo, né? Deve ter sido também do colégio no Jardim de Lourdes. Colégio também. das Irmãs. Eles devem ter participado disso aí. Gente que deve ser mesmo. E a estrada de ferro. A malha ferroviária, né? É. Foi eles que doaram aquela área de terra. Sim, a estação ferroviária. A estação ferroviária. Sim. Então isso aí tem que se guardar, isso aí. Com muito carinho, sabe? Com certeza. Seu Portolã, e com a permissão do Jerônimo e também da Débora, acho que isso não está no livro, né? Agora eu lhe faço uma pergunta, o senhor disse que está beirando os 90, né? É isso? Beliscando. Beliscando os 90. Fala um pouquinho para nós também de histórias que o senhor viu, porque quando o senhor chegou aqui a Farroupilha, veio para Caravaggio, Farroupilha era muito pequena, né? Muito pequena. Acredito que não tinha calçamento, asfalto naquela época, nem pensar. Nem na área central, talvez alguma que outra rua que podia ter algum calçamento. E olha lá, como o senhor viu crescer esta cidade também? Eu acho até que eu posso dizer que ela demorou um pouco, sabe? Para começar a crescer. Demorou um pouco. Mas tinha aqui em Farroupilha também várias pessoas que eles eram empreendedores, sabe? E corajosos, sabe? Eu até posso citar pessoas assim, pessoas que contribuíram com muito trabalho e com família dos Tartarotti, que seria a Casa Ruaro, Mário Casarim, Madeireira Rangrapur. Os Tartarotti, toda a família Tartarotti, que foram sempre os Farinão, os Weizheimer, o Merlin, Frisso, Bombardelli. É só lembrar o próprio médicos que estavam aqui, o Dr. Jaime, família Rosler, a família Rosler. Aqui se lembrar também que passaram por aqui e foram embora. Citamos até o Dr. Ferrari, que ficou aqui em Farroupilha há muitos anos. Os padres que passaram por aqui, Monsenhor Tiago Bombardelli, que teve uma participação muito grande até na própria emancipação. O padre Casanova, padre Fábio Piazza. Daria para se lembrar. Tantos, né? Tantos. Muita gente, sabe? Sim. Os Bride. E o pessoal do interior também tem que se lembrar, sabe? Brava gente do interior. Muita gente. Esse pessoal aqui de São Marco, da Jansen, Montebérico, os dois Montebérico, Burati, Desvio Blaut, Vila Rica, Desvio Machado, que agora pertence a Barbosa, o Linha Ili. Nova Milano, talvez? Nova Milano, que foi o lugar mais importante que Farroupilha começaram aqui, os nossos agricultores. O senhor esteve lá nas comemorações do
do centenário da imigração italiana, Eu estive lá, sim. no único momento em que o município de Farroupilha recebeu a visita de um presidente da República. Foi o general Geisel, né? Sim. Ernesto Geisel. Eu tive a honra de cumprimentá-lo e dar a mão para ele. Coisa boa. Seu Portolan, eu quero já encaminhar o nosso bate-papo também, mas eu não queria deixar de ouvi-lo também. Fique bem à vontade. Enfim, hoje o senhor está prestes a completar os seus 90 anos também, mas, enfim, uma trajetória de muito sucesso em Farroupilha não significa que não teve muito trabalho e muita dedicação por trás, hein? Porque acredito que teve. E daqui a pouco surgiram dificuldades também, mas a vontade foi maior e foi possível superar, né? Hoje o senhor tem uma trajetória, um conhecimento e também uma dedicação, por isso que eu falei na abertura do programa, é um ícone na comunicação em Farroupilha. Precisamos estender o tapete vermelho para o seu Portolan. Não tem conhecimento na radiodifusão aqui do município de Farroupilha. São quase 35 anos da Rádio Espaço, é isso? Então, fica à vontade para falar um pouquinho sobre a rádio, se o senhor quiser. Eu quero deixar o senhor à vontade para a gente fazer o fechamento desse bate-papo e agradecê-lo por abrir as portas da sua casa para nos possibilitar esse momento. Mas eu gosto de dizer, em poucas palavras, me senti honrado com a sua presença e vim aqui na minha casa e fazer essa entrevista um pouco, quase, posso dizer assim, improvisada, né? Mas é no improviso que tem as belezas da vida. Não, mas tudo bem. Mas eu fico honrado e fico contente, não só por estar na minha casa, mas estou aqui com meus 2 netos, né? O casal, o Jerônimo e a Débora, né? Que eles estão me ajudando diariamente, né? Com tudo, quando eu preciso. Agradecer também meus funcionários da rádio que eles estão aí todos trabalhando, dando o que eles sabem fazer, não só para mim, mas fazer para a população de Farroupilha. E de fazer um rádio profissional e de boa qualidade. Muito obrigado. Obrigado. Nós quem agradecemos pela gentileza. Eu fico muito contente, sabe? Me deixa até emocionado. Esses momentos eu guardo com muito carinho também, porque como é bonito contar, e eu tenho certeza que aqui o seu Portolan contou uma pontinha da história do que está no livro Farroupilha, Memórias em Viva Voz também. No sábado 13 de abril teremos então o lançamento num evento que vai acontecer no restaurante Caminho do Trem. Seu Portolan, obrigado e eu peço também, sou muito devoto a Caravaggio, eu sei que o senhor também o é, que Nossa Senhora lhe conserve bem, em paz, com muita saúde, com muita sabedoria e que Nossa Senhora lhe conceda a graça ainda de muitos anos de vida. Muito obrigado. Obrigado. Gente, vamos encerrando então esse momento todo especial. Eu quero mais uma vez agradecer também aos jornalistas Jerônimo Portolan Filho, a Débora Debon também, que nos proporcionaram esse momento, estão por trás das câmeras, nos ajudaram, mostrando um pouquinho, proporcionando esse bate-papo único, especial com o seu Cisínio Luiz Portolan, seu Portolan, diretor, fundador da Rádio Espaço FM, um empresário renomado aqui na nossa cidade, volto a dizer, um ícone na comunicação não só de Farroupilha, mas da região do estado e também do próprio Brasil. Que obra, quão grande esta obra, quão grande esse presente que o seu Portolan deixa para a cidade de Farroupilha. E a vida vale a pena quando a gente faz o bem. A vida vale a pena quando nós deixamos algo para as pessoas. Tem uma frase aqui que eu vi no início, quero encerrar com esta frase aqui, que eu vi no início. É esta aqui mesmo. Obrigado, Jerônimo, está aqui. Esta aqui diz tudo. Palavras do seu Portolan, abrir aspas. Se nós não contarmos a nossa história, quem a contará?